Pensamentos e Transformações, nosso canal, nossa série Falando da Mente, e o André Ricotti aqui conversando com vocês e sempre com a minha amiga Leila. Tudo bem, Oi, Leila? André. Tudo bem, André? Olha, hein? A gente A gente acabou. estava sumida, hein? Até pedi desculpa para vocês, mas as agendas, né, para a gente conseguir, inclusive aqui do estúdio, não foi fácil, mas voltamos. O pessoal sabia, a gente está gravando aqui quase de madrugada, né? Que foi o horário que a gente conseguiu, né? Mas a gente está aqui e vai valer a pena, vai valer a pena. Leila, vamos embora? Vamos começar a falar hoje? Vamos Que eu estou sentindo que você está... Leila, hoje eu queria... O assunto de hoje, na verdade, eu até te mandei hoje durante o dia, né? Eu li uma reportagem e eu tenho aí um bom tempo de mercado corporativo e você tem sempre algumas palavras que vão sendo do momento e tal, e a gente tem agora uma linha que eu acho interessante, mas eu achei que tem muito a ver com o que a gente fala aqui. Eu resolvi trazer, que são as soft skills, né? Bonito isso, né? Você tem as hard skills, que o pessoal chama, que são as habilidades técnicas do seu dia a dia, e aí há alguns anos tem se falado nas soft skills, que são as habilidades, vamos chamar assim, mais leves ou subjetivas, isso. E por que eu estou fazendo esse convite para a gente conversar por algumas razões. Primeiro que eu gosto delas, eu concordo, só que depois de tudo que a gente mesmo vem conversando, me acendeu uma luz amarela, que era essa que eu vou querer que a gente também debata aqui, mas também quero ouvir um pouquinho de você aí, como é que você enxerga essa visão das soft skills. E o que chamou a atenção no início dessa reportagem é que ele trouxe dois números aqui que me chamaram, também acenderam, acho que uma luz vermelha, né? Primeiro que, coincidentemente o número é parecido, não sei se ele errou, mas que em torno de 80% dos funcionários mudariam de emprego, né, em busca de uma saúde mental melhor, né? Então, você vê que a gente já vem comentando isso um pouquinho, né? Mas hoje acho que para esse tem a ver muito o quanto isso está incomodando as pessoas, né? Eu vou botar outra e eu já te passo. E a outra que também 86, aí esse é da OMS, né? Fala que 86 problemas das pessoas no Brasil têm algum tipo de problema de saúde mental, desde uma ansiedade, algo... É muito preocupante, porque se você olhar... Eu até vou ter que falar esse número, eu não tenho realmente, mas se você falar assim, 86%, então sobram 14%, sim, mas eu tenho as crianças, né? Eu tenho, de repente, os idosos, eu não sei nem se sobra alguém, na verdade, é 100% das pessoas. É 100%, André, né? 100%. Que não é que não seja inútil, mas se eu tirar crianças que ainda estão se desenvolvendo, basicamente... Não, porque o princípio disso tudo, né? Quando você fala desse número, né? Eu acredito que, começando por 100% de todos nós viemos para cá, para este plano, para aprender. Uhum. Então, 100% de todos nós viemos falhos, imperfeitos. O que muda um pouco a perspectiva, até para a gente entender que isso faz parte do que a gente chama de vida. Viemos, né, com conteúdos para serem trabalhados. Uhum. Tá? Que você já tem explicado isso aí bastante. E tenho falado bastante sobre isso. Então, 100% de todos nós viemos para trabalhar alguma coisa. Ninguém vem perfeito. Nós vamos errar quantas vezes for necessário para poder aprender. E aí eu vou repetir algo que você fala sempre, eu repito, nada está errado. Não está nada errado, tudo está certo. E não agora, existe erro. Com o que você acabou de falar, não tenham vergonha de achar que você tem problema. Todos nós temos. E, na verdade, todos nós temos oportunidade. Vamos fazer esse convite. Né? E quando você fala, né, dessa habilidade hoje, né, é uma moda. Sim. Tá? Que nós estamos tentando levar para as empresas uma forma para que nós possamos compreender o ser humano. É interessante, é uma tentativa de compreender, mas nós já sabemos que
é algo mais profundo. Nós temos que ter mais profundidade. Não dá para se trabalhar dentro de uma forma coletiva, porque as pessoas, cada um de nós temos um conteúdo para ser trabalhado, e isso fica difícil. E você agora tocou para mim, acho que esse é o grande ponto que começou a acender essa luzinha amarela, né? Quando você falou do coletivo. Porque, na verdade, se você para olhar, eu até anotei aqui nessa reportagem, ela levantou 8 soft skills importantes, né? A autora do livro que está por trás da reportagem. E, nitidamente, você vê que isso está sendo olhado de fora para dentro. Alguém olhou e viu o seguinte, assim, não, peraí, o que está dando problema? Então, por exemplo, um deles aqui é o bom e velho trabalho em equipe. Alguém olhou e falou o seguinte, se a equipe não trabalha bem, então eu preciso que você trabalhe bem em equipe. Então, na verdade, eu estou olhando de fora para dentro e não de dentro para fora. Pois é, mas aí eu te pergunto, a equipe é constituída de quê? Então, de pessoas. E as pessoas... Só que eu estou tentando criar uma regra coletiva. Pois é, elas têm problemas. Todos Sim. nós temos problemas. Aí, quando você fala num número de 80%... É assustador. É assustador porque os 20 que estão faltando aí são as pessoas com mais idades que não abandonam seus empregos por conta da sobrevivência. Agora, aquele problema que nós temos, que é a adolescência tardia, os adolescentes ou o adulto hoje está custando mais sair da casa dos pais, então eles podem trocar porque eles vão ter a sobrevivência garantida, eles não vão passar necessidade, eles não estão desenvolvendo uma família cedo como antigamente nós desenvolvíamos, né? Sim, é um processo que um rapaz de 20 anos ele já era pai. Hoje as pessoas estão retardando a paternidade, está indo lá para os seus 30, 35 anos. Uhum. Então, é normal? É normal. Eles podem sair de um emprego e ir para o outro, porque eles têm uma retaguarda. Você não acha que engraçado, né? A gente anda vivendo uma onda muito de as pessoas fugirem desse encontro com a sua sombra, né? Eu ouvi você falando agora e e existe uma luta quase para que todo mundo... você não pode brigar, você não pode... Na verdade, a gente está deixando de fazer a coisa mais bonita que a gente veio fazer aqui, que era se desenvolver, né? Bem, André, não sei se é a minha forma de falar um pouco aquilo romântica. que eu já falei para você. O que representa a empresa na vida de uma pessoa? Qual é o significado dessa função que ele ocupa dentro desse local de trabalho? Né? Uhum. Então, primeiramente, que esse indivíduo está adentrando nessa empresa, ele está levando a parte emocional, que é aquela primeira base, pai e mãe, a forma como que ele adquiriu o sistema de crença, da forma como ele foi tratado, como ele foi educado, como ele foi recebido, acolhido por essa maternidade e paternidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando ele começa a entrar na escola, que ele vai desenvolver o quê? O conhecimento, as informações e a socialização. Então, tem a primeira etapa, que a gente vai trabalhar o emocional dessa criança, aquilo que está sendo dado, transferido para essa criança como padrão. E nós temos, depois, a entrada na escola para você adquirir o quê? O conhecimento. E, quando chega na fase adulta, que você vai adentrar nessa empresa, você está levando aquilo que você recebeu na infância, aquilo que você aprendeu na escola e qual é o resultado. Então, os personagens da empresa vai ser uma possibilidade de cura sua. Tá? O personagem vai ser aquele pai, aquela mãe, que vai ter uma representação através de determinadas funções de coordenadores, de gerentes, de chefia ou de líderes, tá? De acordo com o aprendizado daquele sujeito. Então, quando a gente está falando, tá? Quando a gente fala
dessa competência da soft, o que que vai renovar ali? De que forma essa abordagem vai adentrar nessa profundidade de quem é aquele sujeito e qual a competência dele real, que traço de personalidade que ele está carregando. Então, não é assim simplesmente. Não. Esse olhar não pode ser de fora para dentro. Você pode até ter a sua percepção sobre a função que aquela pessoa está tendo, né? Pelas habilidades que ele desenvolve, pelos traços de comportamento que ele Então, mas aí seria o dá. seria o grande lado de você. Algumas empresas estão começando a pedir aos líderes que eles tenham uma visão coach. Eles acharam esse nome também. Mas só que esses Porque eles líderes não ou sabem chefes, ver, né? eles não conseguem, eles não são profissionais dessa área, eles não têm essa profundidade. É muito interessante, André. Por quê? Porque isso tudo deveria começar de cima para baixo. Então, eles estão começando de baixo para cima. Verdade. Se a intenção daquela empresa é X, quando chega lá embaixo, que nós temos que entregar o produto da intenção, daquilo que foi pedido, tá? Vai vir com falhas. Sim. Por quê? Porque cada um é cada um tem sua base, cada um tem as suas particularidades. E você não vai dar conta. Então, tem que ter um olhar mais aprofundado, tá? Do conceito de equipe. Se você está chegando hoje, porque normalmente, vamos lá, vamos encarar bem isso aí. Nós vestimos o quê? Uma máscara. Dentro de uma empresa é uma competição. Uhum. É um querendo puxar o tapete do outro, é impressionante. Então, ninguém quer favorecer ninguém. E aí tem um ponto interessante aí. Tá? Não são todas, é claro, sempre tem as suas exceções, mas essa é uma realidade. Por quê? Porque todo mundo tem medo de ficar desempregado, todo mundo tem medo de estar falhando, todo mundo tem medo de não ser o esperado, né? E ser julgado e apontado. Então, são várias observâncias que nós temos ali que não é assim, não pode ser simplória. Uhum. Não pode. Não pode ter essa visão somente, né? Porque as habilidades, a gente vai ter ali traços. Mas aquele traços, ele é real? Ou o que está ali é um mecanismo de defesa? É muito interessante. E você trouxe um negócio agora que me fez relembrar, né, momentos de coisas que eu já ouvi, que é essa coisa da competição, né? Porque, na verdade, o que está por trás disso, se você olhar friamente, todo mundo vai dizer que é resultado, que eu não sei o quê, mas, na verdade, é muito mais. Eu não sei como cuidar de pessoas diferentes, aí eu tento criar uma capa, que é a coisa do coletivo, e eu digo para vocês o seguinte, esse aqui é o bom, vamos ver, agora todo mundo corre para ver quem chega aqui, porque eu não sei como fazer vocês chegarem aqui. E aí, quando você para pensar nisso, eu, pelo menos, eu gosto de fazer uns desenhos na minha cabeça, parece uma loucura, parece uma corrida de espermatozoide, André. Verdade, é uma corrida de espermatozoide, que tem que chegar só que ali, foi o que você falou, se alguém já colocou lá, trabalho em equipe é importante para a empresa, por que a empresa, ou vamos chamar da empresa liderança, que seja, né, ela qual for, ele não está trabalhando esse trabalho em equipe, não é uma responsabilidade dele. E, na verdade, está todo mundo delegando, né? Você entrou hoje na empresa e você fala assim, eu gostei de ver, você tem esse. Um dia desse eu estava respondendo até num negócio de um currículo e perguntava lá quais as suas habilidades. Eu falei assim, você não me conhece, hoje qualquer coisa que eu escrever aqui você vai acreditar, só vai descobrir 3 anos depois que era mentira, né? Que é o que a maioria faz. Quando, na verdade, pouca gente consegue, até numa entrevista, ter uma conversa e fazer perguntas
que façam a pessoa mostrar quem ela é, né? Mas não, aí eu fico criando uma casca e aí eu chamo de competição, né? Que aí é aquela coisa, que é um ambiente competitivo. Pois é. E na verdade não, que é um ambiente que eu não sei o que fazer, né? Sabe aquela brincadeira, acho que você até me mandou isso, né? O que eu diria de verdade no ambiente de trabalho se eu pudesse, né? Na verdade não é um ambiente competitivo não, na verdade é um ambiente que você não sabe o que fazer, então você joga milho para todo mundo correr atrás, porque você vai ver o que der de resultado, tá bom. Quer ver? Vamos lá. Esse profissional sai da empresa, vai para casa, vai para sua família. Ele vai conseguir mudar o pai e a mãe? Não. Ele vai conseguir mudar os irmãos? Essa é a parte mais interessante. Ele vai conseguir mudar a esposa ou o marido ou os filhos? Não. Por quê? Porque a gente acredita que está dando melhor. Só que cada um tem a sua fissura. Uhum. E essa fissura está enraizada. Ela vem lá de trás. Ela vem de uma profundidade Então, Lília, muito anterior. e esse é o grande ponto, né? E aí, às vezes, já me faz lembrar coisas, às vezes você vai ouvir, mas o fulaninho A fez alguma coisa que para mim foi mais importante que o fulaninho B. E aí o que eu vou lá e bato no fulaninho B. Quando, na verdade, o fulaninho B, dentro da fissura dele, o que ele podia entregar Era aquilo. era maravilhoso. Só que se eu soubesse ter usado isso, eu, de repente, teria usado o melhor que ele podia dar. Só que não, eu tentei, de novo, igualar todo mundo, não saber entender e respeitar o que está por trás, e eu tenho uma informação errada. Né? Tá, vamos lá. Até a história fala isso. Você pega a história de Einstein, esse cara, todos eles tinham, né, eu estou fazendo uma comparação diferente, mas eles tentaram colocar eles numa caixinha que era todo mundo igual, e eles não tinham aquilo ali, só que eles eram gênios, né? Vamos lá, vamos compreender uma coisa, André. Se você tem um conteúdo interno, um padrão, que é o abandono. Então, vamos lá. Vamos adentrar numa outra realidade. Você falou de Einstein. Einstein já disse que tudo que existe é energia. Uhum. Isto é o que há. Ponto. Então, vamos dizer que o abandono, aquela pessoa está entrando, né, nessa empresa, ela está lá e vai precisar trabalhar em equipe. Só que cada um tem um traço de personalidade. A pessoa que sofre do conteúdo abandono, ela vai atrair o quê? O abandono atrai o quê? Exclusão, solidão, tristeza, insegurança, medos, transferência do poder para o outro, complexo de inferioridade, baixa autoestima. Olha quantas coisas eu linkei. Tá? Isso é um ponto. Essa pessoa, quando o outro começar a tomar frente, essa pessoa vai enxergar como se fosse o padrão de crença dela, que já é de abandono, ela vai enxergar como se ela estivesse sendo excluída da equipe. Ela não vai render. Por quê? Porque o conteúdo que ela foi trabalhar nessa empresa era aprender com a equipe. Uhum. Só que ela não conseguiu desenvolver, ela está dentro dessa equipe e ela vai se sentir excluída. E o rendimento dela não vai ser legal. Vai ser baixo. Porque nós vamos sendo atraídos à lei de atração. Uhum. Porque tudo é energia. Então, nosso pensamento e nosso sentimento vai gerar o quê? Uma frequência. Nós somos seres eletromagnéticos. Então, nós vamos ser atraídos. Por isso que dá muita confusão. E você vê que é interessante, né? Porque isso é tão aparente, né? Que a gente vive uma era também que as pessoas falam muito isso. Né? Você não tem que se preocupar com o que o outro pensa de você. Só que eles esquecem de explicar, eu concordo com isso, só que eles esquecem de explicar, tá bom, mas como faz isso, né? Como que eu entendo quem eu sou e passo a ser forte
com quem eu sou. E você falou um negócio agora que me veio uma analogia, que é essa coisa do papel nas empresas que a gente não tem muito, que é um capitão de um navio, né? Mas aqueles navios tipo de guerra antigo, né? Você tem a pessoa que cuida do mastro, você tem um monte de gente que tem as suas habilidades. Sim, as suas funções. Só que a figura do capitão no navio, e ele é interessante que tem essa máxima até que é o capitão de um navio é o último a sair do navio, é porque ele, se você olhar de uma forma geral, ele faz tudo isso se conectar, né? Ele busca entender o que é a parte de cada um. Tem um outro que eu gosto bastante, que é o próprio futebol americano, né? Que ele é bem diferente, porque você tem um cara que fica sentado quase o tempo todo, ele levanta para dar um chute. E esse cara pode ser o grande salvador do time, né? Você tem um que corre, você tem um que... Só que os técnicos ali, porque são mais de um, eles são responsáveis por entender quem é cada um, quais são as diferenças de cada um e tirar o melhor dele. E a gente não vê isso muito nas empresas, né? Criaram-se umas capas e você se vira aí. E aí vem uma coisa chamada resiliência. Que é uma das mais ditas, inclusive. Pois é. O que é resiliência, André? Então, até para as pessoas entenderem, a gente não está sendo contra a soft skills. Eu ainda vou até depois amarrar para entender onde é que foi minha luzinha amarela. A gente não é contra soft skills. Só que cuidado, porque transformar isso numa responsabilidade como se cada um... sabe aquela história? Eu não tenho noção de cozinhar. E alguém pediu para fazer um bolo de aniversário. Eu não sei nem como eu começo, né? Mas... Eu te pergunto, o que é resiliência? Isso aí vai ter algumas definições, mas basicamente para mim é a gente conviver ver uma situação e você... porque eu não gosto muito essa de aceitar a situação, mas entender o que é aquilo ali e vamos continuar trabalhando para superar aquilo ali. Isso, então vamos lá. Mas não me deixar me abater, nem eu partir para um confronto, né? Vamos chamar assim. É uma resposta que nós temos de fazer com que a pessoa consiga dar resultado mesmo sob pressão. Tomar uma decisão sob pressão. Tá? Nós já compreendemos o que significa tomar uma decisão sob pressão. Quando a gente fala de pressão, a gente está falando também de cansaço, de estresse. E isso gera um descontrole emocional muito grande. Uhum. Mas temos que tomar uma decisão. Então, somos treinados a estar em um nível X de consciência sobre estresse. Como não querer que essa pessoa, em algum momento, ela vai adoecer? Sim. E lembrando agora, usando até a palavra, né? Se eu tenho a pressão de um lado, o que eu tenho do outro lado é a depressão. Né? Correto. E o que é uma depressão? É perda do sentido de vida. É uma queda, você vai caindo, você vai perdendo força, perdendo energia, até não aguentar mais. E aí é a outra palavrinha que está em moda, né? As pessoas até falam como se fosse bonitinha. Né? Eu tive um burnout. Na verdade, o que você teve é uma inversão dessa polaridade, né? Você está sendo levado a um nível de pressão e, infelizmente, devido a essas fissuras, muita gente acha que tem que fazer, não sabe dizer não. Só que ele não aguenta, o que acontece? Ele cai para o outro lado. Mas aí, olha só, uma coisa que você falou que é importantíssima. Quando a pessoa não consegue dizer não, é porque ela está adaptada a ser servil. Também porque já é uma crença ela precisa ser aceita. Porque ela sofre de insegurança. Ela precisa ser aceita e não pode falhar. Porque ela precisa ser reconhecida. E uma das coisas que eu gosto muito dentro dessa abordagem da soft é a comunicação assertiva. Sim, também está bem. A comunicação assertiva é a forma como você vai lidar com aquelas pessoas, como você vai falar com aquelas pessoas. E faz toda a diferença. Então, se você é um chefe que grita e que controla tudo para poder ser reconhecido, porque também sofre de insegurança e não quer repassar, né, para o outro, não quer o processo de equipe, ele acredita estar na equipe fazendo melhor, mas é gritando.
E aí o que acontece? A forma como você vai lidar com o outro, se você tem uma comunicação assertiva, você tem uma forma legal, construtiva de lidar com essas pessoas, com essa situação, que aí a gente chama de líder. E esse é um que exemplo, é diferente. Esse é um exemplo bacana que você está dando, Leila, porque essa é uma vertente que se investiu tempo, a história da comunicação não violenta, se investiu mais técnica para ajudar a pessoa. E, na verdade, quando você vai por esse caminho, ela que é o ponto onde que eu acho que a gente precisa chegar, ela faz a pessoa ir buscar uma autoanálise e entender quem é, né? Porque eu não consigo, se eu estou gritando, se eu preciso fazer tudo gritando, não adianta eu chegar e ler alguém tem que falar assim, não, você não adianta gritar, você tem que falar bonitinho, mas eu não sei, eu preciso descobrir por que eu grito. Então, ela te força a fazer isso, é uma das que faz você buscar esse autoconhecimento. Eu tenho, né, no processo de escuta, no consultório, é muito interessante que eu tenho alguns pacientes, né, atendimentos onde as pessoas têm chefe. E o chefe grita, fulano, faz isso. Você já fez aquilo? Gritando, como se o outro fosse. E são pessoas com um currículo muito mais acima do que o chefe. O chefe tem medo de assinar, tem medo de tudo. E aí eu estou ensinando para elas como conviver com esse tipo de pessoa, né? Quando gritar com você, você não vai responder. Porque é dessa forma que você vai ensinando o outro, você vai ficar em silêncio. Não, só me desculpe, eu não escutei. E olha que interessante. E falando baixo. Olha que interessante que você está falando, né, Leila? De ensinar as pessoas, né? Eu acho que esse é de algumas coisas que a gente puder deixar hoje desse nosso papo, acho que esse é um primeiro convite. Não tenham vergonha de buscar ajuda, né? De buscar ajuda e de saber que a gente criou uma máxima, eu acho que desde novinho, de que você tem que ser perfeito. Se você começa a ter alguma coisa, você é fraco, ou você... E na verdade não. Por essência, nós viemos aqui... André... Nós viemos fracos e imperfeitos para melhorar. André... Né? Então não tenha vergonha disso. André, gente. fracos são aqueles que sufocam. Sim. Que não têm coragem. Esses são fracos, que escondem a dor. Aqueles que são corajosos, que coragem é encarar a sua sabe? dor. Porque esses estão atrás de quê? De autoconhecimento, de aprender a lidar com as imperfeições que ele trouxe para poder curar. Sim. Essa faz toda a diferença. Concordo, e acho que esse é o grande ponto. Se puder até ressignificar, para de achar que você tem problema, você tem oportunidade. Mas o ressignificar é reconstruir através do quê? Do autoconhecimento, né? Então, é muito importante hoje, todo esse processo que nós estamos falando aqui, é dar condições de entendimento, para que o outro possa crescer como indivíduo, para que ele possa compreender realmente, né, o que eles esperam de si mesmo. Porque se eles compreendem quem são, eles vão dar um resultado muito maior. E olha que bacana, se todo mundo começar a entender e buscar isso, que não é só para si e para o outro, né? Eu acho que eu já comentei isso aqui, vou dar um exemplo rápido. Um vizinho uma vez estava comentando, ele gosta de uma discussão, que estava brigando com o chefe, e aí eu pedi para ele comentar, dar um exemplo, e basicamente ele dava uma ideia e o chefe ou não aceitava, ou fazia a pergunta, e aquilo, ele começou a achar que ele estava indo contra ele e tudo. Ele me explicando, eu falei assim, porque ele falou para ele que você está parecendo meu filho, falando igual meu filho. Isso. E ele ficou bravo, porque ele falou, não, mas eu estava dando uma ideia boa, como é que o cara me chama de filho? Eu falei assim, cara, mas ele não fez por você, foi um reflexo dele. Não leva isso para você. A hora que você levou para você, você se perdeu também. E aí ele parou e falou, pai, eu não tinha pensado nisso. Pois André... E a gente precisa entender o outro também, senão... André, você sabe que eu passei pelas perdas. Eu passei por... Esse mês
Foram várias perdas, várias perdas. E você precisar compreender os porquês, né, de deixar ir, do desapego. Na realidade, você sente dor, sente, mas a compreensão, o conhecimento te liberta. Sim. Não significa que você não vai chorar, que você não vai, né? Perder a mãe é algo assim, absurdo. Não. É. Agora, compreender que faz parte da nossa vida é a única certeza que nós temos. Então, quando a gente adentra numa situação, numa empresa, ou em qualquer coisa que a gente vai fazer, é para autoconhecimento, é temporário, é tudo aquilo que a gente precisa para o nosso desenvolvimento. Então, a gente fica cheio de dedos, pisando em ovos o tempo todo, E quase com um medo, teatro, né? com Quase. medo, sabe, de se expor. Medo de se expor para um terapeuta. Eu vou lá, vou contar a minha vida, vou me expor. É bizarro. Quando você percebe que você alivia, que aquela dor que está lá internalizada, que você divide, é maravilhoso. A preocupação, a tensão, é uma visão que o terapeuta tem, porque ele está de fora, mas ele consegue compreender, né, aquele momento. Ele consegue compreender a dor daquela pessoa, porque ele está ali na escuta, escutando todas as dores. Então, isso não difere da empresa, porque a maior parte dos meus atendimentos, André, são de pessoas que vêm com problemas dentro da empresa. Mas é que faz parte, é a grande parte da nossa vida quando a gente chega à vida adulta, Pois é. E é o que você fala, acho que até para a gente começar a fechar um pouco aqui, são as fissuras que a gente traz, a gente tem que encarar essa situação por conta, por um monte de coisa, e só que a gente foi criado a ter vergonha, então não tenham vergonha. Culpa, vergonha, medos. Eu vou rapidamente, até para terminar o texto, ela falou de comunicação eficaz, que você já falou de empatia, né? Todo mundo cobra empatia hoje do outro, mas ninguém pergunta... É interessante, esse é um exemplo, né? Leila, você tem que ser mais empática. Mas não, Leila, você está bem? Me conta, por que eu tenho que cobrar que você tem que ser empático se eu não sei nem se você... De repente você está com a cabeça em outro lugar, você está... Então a gente cobra empatia do outro, mas é pouco empático para entender o outro, né? Trabalho em equipe, que você falou, resiliência. Inteligência emocional, eu acho interessante, porque esse para mim é o grande ponto. Inteligência emocional não é inteligência emocional é o todo, né? Gestão do tempo, resolução de conflitos e criatividade e inovação. Criatividade e inovação. Como é difícil você parar para olhar algo diferente se a sua cabeça está completamente presa em padrões que não... Limitante, então, né? O que me chamou muita atenção disso, que eu acho que você colocou muito bem, é que no final das contas, de novo, todos são importantes, eles são válidos. Mas por trás disso tudo aqui tem o seu autoconhecimento, você encarar que você não tem problema, você tem uma oportunidade, que pedir ajuda. Pois é, André. Então, novamente, nós falamos aí da nossa equipe, da nossa grande equipe, né? Que está trabalhando com essa profundidade, com esse olhar, com esse carinho. Talvez seja um acolhimento à dor da empresa e normalmente a dor da empresa é a dor física, né? De todos aqueles indivíduos que estão ali, levando o autoconhecimento e o retorno para a essência humana, porque a gente está se perdendo. Então, é um convite que nós fazemos a vocês de conhecer o nosso Projeto Humanos, né? Isso aí, temos lá, tá no Instagram, já lá está aí tudo. Fala aí sobre isso, André. Fala o Instagram. Eu só queria... Me veio, você sabe que eu sou o rei das analogias, quando ela vem na cabeça, tomar cuidado, porque às vezes a gente vê isso aqui, é como se a gente olhasse e dissesse o seguinte: agora todo mundo tem que vestir
camisa M. Não pode. Só Tem que uns que são G, outro é GG, Só outro que, é na P, verdade, outro vai é depender PP. de cada um, porque cada um vai ter que perder o peso ou o tamanho. Ou Exato. tem gente que não vai ter, porque, por Não exemplo, dá, se eu não quiser dá. ficar o mais magrinho que eu for, o meu ombro não diminui. Não dá. Então não dá, né? Não dá. É. Não Mas dá. é isso, Leila. A gente tá trabalhando aí forte para criar. Acho que a gente tá até. A gente já fez uma primeira aí, né? Fez um teste. Uma das coisas, André, que a gente precisa trabalhar bastante e que a Soft trabalha isso, os quesitos, eu anotei até aqui, princípios éticos, que é importante, confiança, respeito, atitude positiva, são tudo palavras, tá? Mas que se a gente for colocar em prática, o trabalho em equipe, como é que é a organização da gestão do tempo, a comunicação, a flexibilidade e segurança. Então, olha, se a gente não tiver flexibilidade... Mas a gente tem que saber, a gente tem que conquistar isso para a gente mesmo, né? E outra coisa que faltou é responsabilidade nas escolhas. Sim. Porque é a responsabilidade nas escolhas que vai dar a segurança. O que é que a gente escolhe ser, né? Ou a gente vai ter papéis. A gente vai usar uma máscara. Sim. A gente vai ser o coitadinho, a gente vai ser o vítima, a gente vai ser o pode tudo, o faz tudo, a gente vai ser aquele que fica no mecanismo de defesa o tempo todo, aquele que não entrega, aquele que está pronto para o tempo todo, que ele trabalha para caramba, ele dá tudo dele. Nós vamos ter uma variedade. E isso às vezes não está ligado à competência, né? Não está. Pelo contrário, né? Não. Tem que ter paciência, tem que ter essa comunicação e tentar dar força, dar esperança. Vamos lá. Eu escutei uma pessoa falando que a empresa é para dar resultado. A empresa é para dar resultado. Quem não tiver apto a dar resultado não tem que pertencer à empresa. Isso fala bastante. E eu vou, para a gente terminar, eu vou pegar essa sua fala e vou até dizer, esse é o grande ponto, a empresa é para dar resultado, mas quem move a empresa são as pessoas. Exato. Que misturam tudo. E se você não cuidar das pessoas, que só para lembrar quem fala isso, resultado. A empresa é um CNPJ, né? Exato. Mas as engrenagens são pessoas, então uma coisa é o que ela tem que fazer. Né? É que nem eu pegar um moedor de carne. O que serve um moedor de carne? Dá carne moída. Só que se alguém não coloca a carne certo, ele é só um moedor de carne. Você falou que a empresa é um CNPJ, mas todas as pessoas que estão ali precisam ter um CPF. Precisa ter um CPF. E o CPF, eles são todos diferentes. São todos diferentes, com vários numerozinhos, né? Leila, acho que tá bom, já falamos bastante. Vamos aí agradecer o pessoal e fazer esse convite, né? Não ter medo de se encarar, né? E de procurar ajuda. De procurar ajuda. Eu tô aqui, gente. Podem ligar, pode... Isso me deu até uma ideia, hein, Leila? Mas vamos deixar para o próximo aí. Deixar um pouquinho de spoiler. Leila, super obrigado. Foi Obrigada, ótimo André. aí. Muito obrigada. Deixa aí para quem quiser fazer comentário, né? Não deixa de dar o like, passa para os amigos, porque esse é um assunto que está sendo todo mundo aí bombardeado. Quem sabe esse nosso papo não pode ajudar, né? É isso aí. Super obrigado. Valeu, gente.